Olá, gente, boa tarde. Agora que eu vou fazer atividade física, gente. Lorérrima, lorérrima. Porque eu gosto assim, loura. Quem não gosta, não gosta não, acha que eu fico feia, coma menos, tá? Outra coisa, gente, que eu ia falar, conselho de Daniele. Ah, teve uma moça que falou, não fica expondo sua vida aos coisas, só porque eu falo as coisas, gente. Eu vou ser sincera, hoje eu não estudei não. Eu estudei só filosofia uma hora, fui estudar direito de trabalho que eu adoro, mas aí eu fui inventar de falar no PicPay, porque eu não quero entrar com ação. Eu tenho muito dinheiro, gente, aí para receber, muito mesmo. Essa da financeira causa ganha, as provas, contrato assinado, recibo de depósito em conta, não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. A financeira eu vou receber 30 mil em agosto. Tem as indenizações de danos morais também não tem pra onde correr, já que eles dão tanto valor à imagem, eles falaram muito, deram muita ênfase à tal da imagem, servidores públicos, inclusive a juíza da audiência. Então, o que eu pedi é pouco. Eu fiquei um ano, eu tô sofrendo essas coisas na internet desde setembro do ano passado, 2023. Mas eu fiquei segurando, porque eu não queria entrar no juizado, porque eu achava que era muito pouco. Que antes o salário mínimo era 1.400, aí dava 28 mil. Eu achava muito pouco. Pelo dano, pela distorção da minha imagem, o YouTube, pela potência que é o YouTube, pela ilegalidade do aplicativo. Ia sair na urina, eles iam fazer de novo. Não iam servir como uma coisa de punição. Então, deixa eu só coisar aqui, tirar um pouco esse brilho. Eu já tô branca, loura, bota esse brilho. Então, gente, já tem meu brilho natural. Então, esse pessoal, aí eu tenho 30 mil de cada, 30.360. Aí eu entrei no juizado que o salário mínimo aumentou e não achei advogado. Não achei advogado, tudo comprado. No Google só aparecia 30 advogados. No Rio de Janeiro há mais de não sei quantos advogados, acho que é mais advogados do que carioca. Mas no Google só aparecia pra mim. E olha que eu não botava das redondezas não, botava Rio de Janeiro. E só apareciam os mesmos advogados, 30 advogados, aquelas bobeiras de sempre. Hum, 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 aquelas bobeiras, pessoal com desequilíbrios emocionais, esquizofrenia coletiva. Então, até eu tentei com advogado, mesmo com essas esquizofrenias coletivas, eu tentei com advogado mesmo assim. Ignorei todo o resto, mas mesmo assim, ele tentou me chotar com a esquizofrenia do pessoal lá, fazendo as mesmas coisas, as combinações, essas bobeiras. Mas aí eu ignorei, deixei, eu relevei e isso é maturidade. Considerei. Só que mesmo assim ele me cobrou 1.500 para entrar com a ação. 1.500 para entrar com a ação. Logo de cara. Então, e aí eu que não queria entrar no juizado, porque eu acho pouco, 30 mil. Achei muito pouco, 30 mil. Primeiro, pela potência que é o YouTube. Vai me pagar 30.360, vai sair na urina do YouTube. Vai fazer falta pro YouTube. É uma grande potência. A indenização é baseada na potência reclamada para quem você pede, no dano, a extensão do dano. E uma forma de punição, para que não ocorra novamente. Então, não vai servir nenhuma nem para outra, porque não vai servir como punição, 30.360 para uma empresa como o YouTube, não vai, pela extensão da empresa também, não vai fazer falta dinheiro para eles, não vai servir como punição. Nem vai reparar o dano, pela extensão do dano, tá? E não vai servir como forma de coibir nada, né? Disciplina, punição, eu já tinha falado, né? A extensão do dano e pelo fato de tentar não só corrigir, punir. Corrigir é para que não aconteça de novo, mas punição não vai servir porque YouTube, gente, 30.360 para o YouTube não é nada. A aplicativo também é um aplicativo já antigo, esse gratuito, ofereceu um serviço no Brasil totalmente legal, uma forma de punir, de repreender. Punição, depende, não é um aplicativo, esse que é grátis, não é um aplicativo assim tão desconhecido, é conhecido, usado por muitas empresas. Segundo, ganha bastante dinheiro eles, porque eles trabalham até para a empresa, não é uma grande potência não é uma grande potência não é uma grande empresa. De certa forma é uma potência, né? Mas não é um grande, por falar correto.
para que você que não entenda, o leigo no assunto entenda. Ah, mas potência o quê? Potência econômica, eu falo, porque tem vários países. Mas assim, a linguagem mais informal, uma empresa, mesmo que seja online, MEI, pessoa, MEI, pessoa, empresa individual, igual eu sou MEI, individual, empresa individual. Então, apesar de me parecer, né, porque eu só conto coisa aqui, é porque eu estou iniciando. Então, o MEI, esse é 30 mil, para eles 360, é pouco também, pouco. Pela extensão do dano, por fornecer um produto no Brasil totalmente ilegal, em desconformidade com as leis brasileiras e contra todos os direitos do consumidor. Ele me forneceu um serviço totalmente diferente da oferta, porque aquilo é uma oferta, mesmo gratuito, é uma oferta. E ele me ofereceu totalmente diferente do que é permitido ao consumidor, que é os seus interesses econômicos. Tem tratados, gente, internacionais. É uma das metas do G1, G20, G30, sei lá quanto tá mais G, essas tratados internacionais. Uma das metas do G1, G20, não sei qual G tá mais, que era G20. Um dos tratados, das metas do G20 já foi e ainda é, esses tratados internacionais, é a propagação dos direitos do consumidor, da proteção da vulnerabilidade do consumidor, o direito de escolher produtos, ter mais produtos sob determinada especialização, para o consumidor não ficar vítima só daquele monopólio. Então, há sempre, nesses encontros internacionais, o direito do consumidor tem entrado como direito do homem, direitos humanos, tratados internacionais, direito do homem, do cidadão, direitos humanos. Uma das metas do G20 é você defender os direitos do homem, defender os direitos do consumidor. Então, gente, hoje eu não estudei mesmo não, porque eu me aborreci com esse PicPay. A gente fica vítima. E aí eu fiquei muito chateada. Eu fiquei pensando. Gente, o pessoal fala, não conte sua vida nas redes sociais, conte, porque serve pra você. Não caia nessas coisas desses coach, não, filho da mãe, não. Não caia você tem que ter plano B. Tem sim que ter plano B, porque agora eu tô com 42 anos, não segui o conselho da minha mãe, deveria ter seguido, do meu irmão, e é muito difícil reconhecer que eles estavam certos. Minha mãe falava, tira sua OB, vai advogar, CLT, e sai das redes sociais e estuda. E você estuda para concurso, para dar suas contas sem precisar de ninguém. CLT, salário fixo, há pouco, mas aí você dá para pagar o seu aluguel, bota mais gente aqui para dividir e estuda para concurso tranquilo. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar para concurso, estude tranquilo. Eu não ouvi, meu irmão Fábio falou a mesma coisa, que morava comigo, estude para concurso, mas tem um plano B, porque agora eu tô noivo. Eu tentei até arrumar trabalho, mas não consegui, fora da OB. Ele falou que você não faz a OB e vai advogar. Eu falei, eu não quero, porque se eu fizer a OB, eu vou trabalhar, eu vejo, eu já trabalhei em escritório particular. Ralo muito, às vezes trabalho até no sábado. E aí eu não quero, porque se eu vou estudar advogar, eu vou trabalhar muito. Eu já vi, porque eu estagiei no escritório, fiz assistente jurídica. Advogado com assistente jurídico trabalhando para ele, estagiário. E ainda assim, ralava pra caramba, que trabalhava no sábado, me levava o trabalho para casa. Aí eu falei, eu não quero advogar, porque eu vou trabalhar muito, vou ter que abandonar o estudo para concurso, que eu me conheço. Eu não vou estudar para concurso, coisa nenhuma. E aí eu vou querer sair, vou estar com dinheiro, vou querer ir no cinema, vou querer... E aí, mas eu deveria ter ouvido. Então tem um plano B. Você que estuda, você que é novinho, não quero ter mais tempo para estudar. Beleza, mas tem um plano B. Você estuda, mas tem um plano B. Você com dinheiro, você trabalhando fixo ali, carteira assinada, não importa. Quando eu falei, eu queria trabalhar na TIM, não era 6 horas não, tá? Eu falei errado, era 4 horas só. E era perto do meu trabalho, perto da minha casa, 15 minutos da minha casa. 4 horas, só para eu poder estudar para concurso. Então tem assim um plano B. E eu tô quase desistindo, tava quase desistindo de estudar, porque eu quero ter o plano B primeiro. Não dá pra você estar assim, gente, não dá. Porque acontece essas coisas, eu fiquei pensando já, deixa pra lá, porque meu cartão de crédito. Aí eles ainda falam, eu fico puta, cara, com isso. Que aí eles vêm se meter na minha vida, sabe? Mexer os pauzinhos dele lá, porque eu não arrumava emprego, pra viver do vento. Eu não sei o que eles queriam me destruir mesmo.
para eu viver do vento. Porque sabia que se você não pagar aluguel, se você não pagar as contas, você não vai estudar, né? Ainda queria um resultado. Ainda queria que eu passasse, gente, em primeiro lugar, né? Porque a época que eu estudei com meu irmão, foram que eu tava com meu irmão antes dele noivar, foram 2 anos só formado. Foi 2018, primeiro semestre de depressão, segundo semestre de 2018, que eu comecei para o SESC. Segundo semestre de 2018, comecei para o SESC para estudar, de livro desse tamanho, estudando para técnico e analista do Defensoria Pública. Aí fiz a prova em fevereiro de 2019. Aí, como eu fui aprovada, fiquei toda feliz, fiquei lá embaixo, mas foi a primeira aprovação, né? Aí eu comecei a estudar para o TJ e veio a pandemia. Aí meu irmão conheceu a minha cunhada em maio de 2019, no meio da pandemia. Teve a pandemia, aconteceu aquilo da pandemia, e eu estudei para o TJ, a prova adiou, mas foi o ano. Em 2020 não tinha mais tempo, então eu não poderia, eu teria que passar no concurso assim que saísse a pandemia, porque veio a pandemia em 2019, só tive 6 meses de 2018. A prova que eu estudei mesmo, eu ia pra biblioteca, ficava só estudando. Aí depois eu fiz a prova em 2019, veio a pandemia, gente, 2019. Aí os concursos foram cancelados. Aí em 2019, o que eu fiz? Só estudei. Em 2019 só estudei. Não tinha mais o que fazer, não tinha mais nada pra fazer, a não ser estudar. Mas o meu irmão estava namorando, e em 2020 eu já ia noivar. E aí eu não tinha, como é que eu ia passar no concurso depois, rápido assim? Eu, em 6 meses de 2018, aí em fevereiro teve a prova, depois teve MP Rio de Janeiro, Ministério Público do Rio de Janeiro. Aí minha cunhada achou estranho, porque eu estudei 6 meses em 2018, eu já estudava durante a faculdade, que eu falava que estudava para concurso durante a faculdade, com não sei quantas matérias, e trabalhando ainda. Aí eu não ia passar no concurso, né, gente? Mastigando, comendo mais do que eu poderia mastigar, como disse a música do Elvis. Comendo mais do que eu poderia mastigar. Colocando mais coisas na boca do que eu poderia mastigar. Então, só estudei mesmo legal, em 2018, não tinha matéria da faculdade, me livrei, monografia, tudo. Aí, semestre, 6 meses. E aí, em 2019, meu irmão conheceu a minha cunhada, veio a pandemia, aí, né, o salário do meu irmão diminuiu, e aí, depois aumentou, mas diminuiu, e aí, eu estava trabalhando. E aí, gente, a pressão para estudar, naquele um ano, 2019 para 2020, passar no concurso e tomar posse logo em 2020. Claro que não, eu tinha que trabalhar, porque meu irmão estava noivo, ia casar em 2020. E aí 2020, março de 2020, né, que meu irmão foi morar com a minha cunhada, 2020, fevereiro de 2020 foi morar com a minha cunhada. Foi em 2020 que eu dividi, colocou os divisórios, a pandemia já estava indo embora, e aí os concursos começaram a serem abertos, os editais serem abertos. Aí em 2020 eu coloquei os divisórios na minha sala, a divisória da minha sala, fiz um quarto pra mim, na divisória da sala, que era enorme, e aluguei os 2 quartos, em 2020. E fiz as provas, fiz a prova de Rondônia, Tocantins, e aí eu fui aprovada, fui sendo aprovada. Quando os concursos saíram, depois da pandemia, eu fui sendo aprovada. Não fui ser aprovada dentro das vagas. Em 2020 meu irmão foi morar no hotel com a minha cunhada, 2020, e eu coloquei pessoas para morar comigo e estava tentando arrumar trabalho, não estava conseguindo. Em 2020, as pessoas vieram morar na minha casa, mas a maioria veio infernizar a minha vida, mandada por esse povo, porque tinha uns ali, gente, com roupa de marca. Tinha uma moça que ela tinha uma mala eu esqueci o nome daquela marca Gucci, uma mala de viagem. As malas de viagem dela eram enormes, eu não tinha nenhuma mala de viagem, eu tinha uma malazinha assim que eu roubei do meu irmão. Ela tinha 3, 4 malas de viagem, roupa de marca, carteira de marca, tudo de marca ela tinha, tudo de marca. Porque ela tá morando no meu apartamento, em Maracanã. Ela poderia, se ela quisesse, alugar com outros jovens, ou morar num lugar mais aconchegante, gente, que tivesse ali o elevador. Meu apartamento não era legal, não era ruim, mas não tinha elevador. O apartamento que eu morava, não era meu. Então, gente, que eu alugava depois que meu irmão saiu. Então, eu não tinha porquê. Ela foi lá já pra me atazanar, porque com a mesma fazendo as mesmas coisas que esse povo lá. Por isso que eu sei, esse povo aí, mas porque você sabe, entende os códigos que ele fala com você? Porque seja antigo, esses códigos que ele faz, assim, de vira, essas coisas assim, já é antiga, lá de trás, lá quando as meninas foram morar dentro da minha casa. E eles falavam mais expressamente antes. Acho que agora eles fazem por código, mas antes eles falavam mais expressamente nas páginas deles, por isso que eu sei. Não é porque combina com a convenção comigo, não. Eu sei porque eles faziam isso antigamente expressamente. E isso é de antigo, é de antes, não é de agora não. Então, gente, eu poderia, em 2020, eu segui o conselho do meu irmão, mas meu irmão tinha falado isso em 2018.
porque eu estava indo para biblioteca estudar. 6 meses depois, de 2018, ele queria que eu saísse, conhecesse gente, com medo de ficar com depressão de novo, que eu conhecesse gente, que eu saísse, que eu parasse de estudar para concurso, que eu fosse trabalhar, porque caso eu não passasse um concurso, eu não ficasse depressiva de novo, caso eu não passasse um concurso, eu tinha pelo menos um emprego. Antes de conhecer minha cunhada, ele já falava isso. Aí ele conheceu minha cunhada em 2019, maio de 2019. E eu fiz a prova em fevereiro da defensoria. Técnico e analista. Depois, quando meu irmão já estava namorando com a minha cunhada, eu fiz a prova para o MP Rio de Janeiro, que eu fui mal dessa. A prova tá muito difícil. Português e FGV tava um absurdo. E aí eu peguei o motorista do Uber, ele falou pra mim, eu fiz aquela prova. Eu falei, fez? Ele, aquela prova ele tava absurda. Português tinha questão ali que não tinha como adivinhar. A FGV queria que a gente adivinhasse. Então, gente, eu fiz a prova em 2020. E aí foi em 2020. Como é que em 2019, que tinha pandemia, para 2020, eu poderia passar no concurso, ser aprovada, ser nomeada, gente, de cara assim. Não tinha como, inevitável, um insucesso. Era inevitável isso. Então, meu irmão tinha falado, é verdade, minha mãe também. Mas eu fui ouvir ele, já era tarde demais. Eu fui ouvir ele depois da pandemia. Quando começou a surgir os concursos, eu fui fazer concurso. Em 2020 passei os concursos, que eu fiquei reclusa dentro de casa, na pandemia, passei. Não nas primeiras vagas. Eu ainda queria que eu passasse, gente, nas primeiras vagas. 2020, 2019, meu irmão, pandemia, meu irmão não podia casar, também não podia. Foi morar no hotel com a minha cunhada, mas também estava trabalhando. Mas também ele não ia entregar o apartamento, porque ele estava esperando a pandemia sair para poder ver a vida dele com a minha cunhada. Mas fui morar no hotel com ela, para não ficar sozinho. E eu fiquei sozinha com a minha mãe lá. Mas 2020, 2019 todo. Mas eu tinha 2019 para ver minha vida, o que eu ia fazer depois que a pandemia acabasse. Meu irmão ia casar, e como é que eu ia fazer? E a minha mãe estava falando isso, faz a OAB e vai advogar. Porque se eu não casar, de certa forma estava certo, a minha cunhada também, de certa forma. Porque aí você vai trabalhar, carteira assinada, bota 2 pessoas aqui para dividir o apartamento com você. E aí eu falei, mãe, mas se eu advogar eu não vou estudar mais para concurso. Que aí ela ficou com medo, se você não passa. Se você não fica entre os primeiros igual, né, aconteceu antes, né, que ela foi viajar comigo, não passava em nada. Aí o meu irmão falou a mesma coisa. Falou, vai, você não passa, né, que você ainda tá empregado. E eu tenho um ano. E aí, em 2019, acabou a pandemia e eu tinha que arrumar emprego. Eu fiquei botando currículo para emprego, não tinha emprego nenhum. Mas era questão deles mesmo. Eles estavam fechando o mercado para mim. Fechando. Por isso que eu não quero sair daqui, da minha mãe, que aqui é casa própria. Tava fechando o mercado para mim. Então, gente, é horrível. Então, você estudar igual eu estava estudando. Mas aí, em 2020 foi pior, porque as pessoas que vinham me atazanar depois de sair. Aí, às vezes, eu tinha que mandar embora, para ter a minha paz. Eu tinha que mandar a pessoa embora, porque eu já via que era enviado de Satanás, ou seja, deles. Aí, eu tinha que mandar a pessoa embora, fazer o quê? Aí, ficava assim de novo. Aí, meu irmão me emprestava dinheiro de novo. Em 2020, meu irmão já estava morando com a minha cunhada. Aí meu irmão estava me prestando dinheiro. Aí a pessoa voltava para minha casa, eu alugava mais 2 quartos de novo. Mas não consegui emprego. Em 2020 eu não consegui emprego. Mas consegui aprovação. Aí eu falei, não, mãe, agora eu vou conseguir, que agora eu fui aprovada, eu só estou mais um pouco e eu consigo. Eu falei, mãe, mas aí você tem que arrumar emprego. E eu não consegui emprego em 2020. Então, gente, se eu tivesse plano B, você que está estudando, que é novo, tudo bem. Mas se você já é velhinho, vá trabalhar mesmo. Não largue seu trabalho para estudar, não. Concilie, até melhor. É melhor, você ter mais segurança. Você estuda sem preocupação, pagar suas contas. Eu ficava preocupada, gente. Às vezes eu não dormia, porque eu tinha que pagar aluguel. Eu falei, e agora? Eu não quero, tá chegando o mês, não tá entrando ninguém. Porque eu botava a pessoa e ficava, agora tá chegando o final do mês e não tá chegando ninguém, não tá entrando ninguém. Eu orava, fazia jejum. Eu falava, meu Deus, manda alguém. Botava anúncio tudo quanto é lugar. Paguei até anúncio para as pessoas entrarem, mas não podia botar muito barato não. Falei, apareceu 200 a minha fala, mas não, era 800 o quarto. Ah, mas tá caro, Daniel? Não tá. 800 o quarto para você morar no Maracanã, com o apartamento todo mobiliado, porque você não só usa o quarto, você usava todas as coisas da casa, a máquina de lavar, a geladeira, a água quentinha, que meu apartamento tinha água quente, a água quentinha, tinha tudo, tinha os móveis, tudo, TV grande, podia assistir quando quisesse. E eu sempre ficava no quarto, a pessoa ficava à vontade, porque eu ficava meu quarto, eu vivia. A minha mãe até apelidou meu quarto de quarto do Jack, um filme que tem do quarto do Jack, que a mulher foi raptada e vivia morando no quarto. E engravidou, teve o filho no quarto. Mas enfim, é um filme ruim a beça. E aí
Eu vivia dentro do quarto, a pessoa tinha privacidade. Então, R$ 800 cada quarto não era muito, porque a pessoa não pagava luz, água, não pagava internet e ainda usava o apartamento. Como se estivesse pagando um apartamento, com chave, estivesse pagando apartamento. Então, você pensa que é barato, mas não é. Não é, é caro, mas não é caro. Porque sai 800 lá no vídeo, é 800 o quarto que eu cobrava. Então, gente, o pessoal fala que eu falo muito na internet, expõe minha vida. Expõe, porque eles faziam isso, gente. Se eu quisesse continuar na internet, se eu quisesse criar esse projeto de Jornada Concurseira, eu ia ter que falar. Por quê? Porque eles estavam falando, fizeram um dossiê até dos lugares que eu trabalhei. A Carol Tupinambá contratou uma colega de trabalho minha, Luciana, que não entende nada de direito de trabalho. Ela sempre trabalhou em escritório na área de consumidor. Ela era auxiliar administrativo, mas sempre na área de consumidor. Ela contratou só porque foi colega minha de trabalho. Eles fizeram um dossiê de todos os lugares que eu trabalhei, vizinho, buscaram a minha vida, onde eu estudei segundo grau, onde eu estudei primeiro grau, sabe? Buscaram, reviraram a minha vida para saber coisas da minha vida. Então, se eu não falasse aqui, eles falariam por mim. Então, eu tenho que contar o que eles faziam escondidos, como botar gente da minha casa para me atazanar. Garota rica, não tinha necessidade de estar lá morando, fazendo biomedicina. Biomedicina, gente, uma pessoa que faz biomedicina tem dinheiro. Tava lá no apartamento, veio morar lá no apartamento comigo e começou a me atazanar lá. Trouxe um rapaz lá, que eu confiei nela, mas enfim, deixa pra lá. Confiei nela e o rapaz lá ficou fazendo graça, me desrespeitando. Mas ela chamou o rapaz, eu fui super simpática com o rapaz, gente. Eu sou muito simpática com as pessoas, independente, homem ou mulher. Mas com homem eu aprendi a ser mais séria, para não achar que a gente tá dando confiança. E aí ele tava faltando muito com respeito comigo, assim, fazendo as bebeiras do Flipernat, assim, por trás na porta. Poxa, trouxe ela pra uma. Acho que era namorado dela, pra ter como educação. E eu confiei ela trazer ele lá, porque ela me disse que ele é um rapaz respeitador. Por isso que eu permiti trazer. Então, gente, aí em 2020 eu tinha que arrumar trabalho e botar gente da minha casa. As pessoas não paravam. E aí eu ainda fui fazer prova, fiz prova pra Rondônia e fiz prova pra Tocantins. E tinha pessoas morando na minha casa. 2 vezes que eu fui fazer prova, 2 vezes tinha gente morando na minha casa. E eu confiei, chave, a pessoa morar lá. E eu passei, só que eu tinha que arrumar trabalho, eu não conseguia trabalho. Então imagina, você tem que pagar aluguel, por esse mês eu vou ter que pedir dinheiro meu irmão emprestado. Era uma merda, porque a Rebeca a minha cunhada já estava brigando com ele. E aí eu não queria que eles brigassem com a minha causa. Nunca quis que eles brigassem com a minha causa. E aí esse mês eu vou ter que pedir ao meu irmão. Ele ficava, esse mês eu vou ter que pedir. E era uma merda estudar, mas eles queriam que eu tirasse o primeiro lugar, estudando sem cursinho, material desatualizado. Sem cursinho, material desatualizado. Às vezes eu ficava sem dormir, pensando, quando chegava perto do aluguel, o mês do aluguel, e eu ia ter que pedir ao meu irmão, como é que eu ia pedir a ele para me emprestar, porque ainda não entrou ninguém. Às vezes teve um dia que a moça chegou lá, um dia para pagar o aluguel, um dia antes. Foi uma moça que estava trabalhando no hotel, no centro. Ela chegou um dia antes de vencer a data do aluguel, para pagar dia 5. Achei um dia 4. E aí eu falei com ela se ela podia colocar na minha conta para inteirar, né? Porque não era o aluguel, para inteirar o aluguel do apartamento. Era assim que eu estudava. Por isso que eu falo, porque eles inventam que eu tinha vida boa, que eu tinha vida boa quando eu morava com meu irmão, fazia faculdade e trabalhava. Aí eu tinha vida boa. Mas depois não. Depois não. Então, gente, estudem, mas tem um plano B sim. Eu vou ter meu plano B, eu não vou ficar esperando não, gente, só estudando não. Falei que eu ia ficar só estudando, porque eu preciso mais tempo, eu tenho medo. Eu vi uma garota falando que estuda 1h30 só, eu tenho medo. Eu não ia ser confiante se ela estuda 1h30 só para concurso. Eu não ia ter tanta essa confiança que ia se passar 1h30 só por dia. Essa que estuda errada, fazendo jurisprudência no sábado, em vez de fazer português, estudar português, estudar português, fazer questões de português, estudar português no sábado, que o português é o que desempata, né? Se houver empate, português desempata. Português da FGV não é um português normal, não. É um português muito difícil. Então, dê ênfase a português, raciocínio lógico, matemática, que você vai ficar na frente de um monte de gente. Não estudo só direito, para quem vai fazer para o tribunal. Mas raciocínio lógico é bom, gente. Eu errava mesmo, não tem nada não. Eu estudei raciocínio lógico e errei tudo, não quero estudar mais. Não, gente, é errando que você aprende. Tem questões que eu errei, que é por causa dessa questão, que eu lembro até hoje do assunto.
Eu errei da questão e eu lembro porque eu errei a questão. Então agradeça quando você errar uma questão. Então, gente, não tenha essa história desses coach. Tenha plano B, não. Tenha sim, tenha plano B. Não vive na sorte, tenha plano B. Tenha plano B. Porque 2020 eu achei positividade, que eu consegui emprego e as pessoas que estavam na minha casa, eu ia continuar estudando para concurso, com emprego de 4 horas. Nem na TIM eu consegui emprego, porque eles me bloquearam, eu não consegui emprego nem na TIM de 4 horas, ligando para vender TIM. Eu pós-graduada, gente. Mas eu abri mão disso para poder estudar mais, tá? Então eu só precisava alugar os quartos e ter um dinheirinho a mais, só isso. Mas 2020 eu não consegui, 2022 é a mesma coisa. Aí 2022 foi pior. 2022 eu não conseguia nem dinheiro. Já não estava falando com meu irmão, não conseguia nem dinheiro, nem trabalho. 2022 eu não conseguia nem trabalho e nem conseguia. Eu não estava falando com meu irmão. Eu não conseguia nem trabalho em 2022 e nem colocar pessoas na minha casa. Quando eu ia pra pracinha pra malhar, minha mãe fala, você tá com a cabeça assim, sabe? Vai malhar. Como você consegue malhar? Eu falei, mãe, fazer o quê? Porque eu tô colocando currículo. Eu ia malhar, mas eu colocava currículo e eu tava colocando currículo, indo malhar, mas botando anúncios para alugar as pessoas, para alugar para as pessoas, e nada vinha. 2022 foi pior, porque 2022 eu não conseguia nem alugar meus quartos e nem emprego. 2021, ao menos eu consegui colocar pessoas lá. 2020, 2021, consegui colocar pessoas. Já em 2022 não tinha jeito, não consegui de jeito nenhum. Aí não estava conseguindo. 2022 estava de jeito nenhum. Mas era a Sens, Felipe Assis, mexendo seus pauzinhos. Sabe pra quê? Porque eles não aceitavam. Ele queria que eu pedisse ajuda. Ele queria que eu mostrar que era a minha ajuda dele. O Felipe Assis queria mostrar que o emprego que eu conseguisse seria a ajuda dele. Que o emprego que eu conseguisse seria a ajuda do Henrique Correia, seria a ajuda do Gabriel Grangeiro, esse povo que tem os pauzinhos deles aqui, as empresas conhecidas deles aqui, porque senão eles tiram o dinheiro dos bancos. Então, esse povo conhecido, igual o Felipe Assis, conhece muita gente, O Felipe Assis conhece muita gente importante. Então, ele não queria que eu arrumasse emprego sem saber que é a ajuda dele. Ele queria que fosse a ajuda dele. Então, ele fechava com os contatos dele, ele fazia lições com os contatos dele, me chamava para entrevista de emprego, para dizer, você não vai arrumar emprego, a não ser... O recado que eu entendi era esse. Você não vai arrumar emprego a não ser com a nossa ajuda. Você não vai arrumar emprego a não ser com a nossa ajuda. É isso que eles faziam. Me chamavam para entrevista para dizer isso, para dizer aquilo. Tinha, gente, uma prova de 5 folhas para dizer que eu não lia notícias, para dizer que eu não sabia matemática. Eu que passei no Colégio Federal Setor. Então, agora ficou. Passei no Colégio Federal, não saberia matemática básica. Então tem um plano B sim, para você não passar o que eu tô passando. Por quê? Eu arrisquei e agora eu tô dura hoje. Você não consegue estudar, gente. Você devendo cartão de crédito, igual eu. Devendo cartão de crédito, não consigo estudar. Não consigo, eu não vou estudar nem hoje, nem amanhã. Aí sabe o que eles falam? Pessoal, eu não sou perfeita, eu procrastino. É isso que eles fazem. Eles mexem no meu dinheiro. Porque quando eles veem todo dia acordando 4 horas da manhã, eles fazem alguma coisa para dizer assim, ela não é perfeita, ela não é real. Ela não é disciplinada, ela procrastina, ela não é um robô, ela não é isso. É isso, é inveja, sabe que é inveja? A gente sente a carga negativa da inveja. Eu já acordo de manhã, eu já sinto a carga negativa da inveja dele chegando aqui, do outro lado da tela. Tanta inveja, principalmente do Felipe Assis, que ele quer dizer, ela não é real, Henrique Correia, ela é mentira, ela não é real. Ela procrastina, ela não acorda cedo, ela não é constante, ela não é isso que ela aparenta na rede social. Se for assim, naquele tempo lá que eu estudava, eles falavam que eu tirava uma foto e depois ia dormir. Mas eles não diziam que eu acordava depois de estudar, que às vezes lá no Maracanã eu acordava muito cedo. E aí eu sempre estudei de noite, gente, a parte da tarde, sempre. Eu queria acordar cedo, até eu acostumar na época de estudar de manhã, em vez de estudar à tarde, à noite. Aí eu dava sono. Aí eu postava, né, o livro e tal, mas aí eu ia dormir. Mas depois, quando eu acordava, eu almoçava e metia a casa até as 10 horas da noite. Mas aí, sabe o que eles falavam no Instagram? Na página deles, botava meme, porque eles me espionavam desde aquele tempo, do celular, eles me espionavam. E não é maluquice não, você que me acompanha, você não sabe, tem um processo aí contra eles, de crime cibernético. Enquanto esse pessoal que eu faço montagem no Instagram, tem processo contra eles, não é maluquice minha não. Então eles espionavam o celular, aí eles botavam lá
no Instagram dele, nas páginas dele. A pessoa que bota foto depois vai dormir. Não estuda nada, é mentira. Mentira nada. Por quê? Como aquele um professor falou assim, que ele nunca gostava de estudar, que ele nunca estudou de manhã, faculdade, ele estudava de tarde. Mesmo que ele não trabalhasse, ele trabalhava, mas ele estudava. A única vez que eu estudei de manhã no Estácio é quando eu comecei a fazer estágio à tarde. Aí eu estudava de manhã e às vezes à noite. Pra terminar logo, foi uma merda isso, pra me formar logo, só que não conseguia. Então, gente, eu não consegui, mesmo assim. Então, o que eu tava falando? E aí eu estudava e às vezes eu tava com sono, dormia, igual eu falo aqui pra vocês, gente, fui dormir, depois voltei a estudar. Eu fazia isso lá, eu fui estudar, aí eu dormia e depois voltava para estudar. Ficava estudando até 10 horas da noite. Aí esse professor falou, gente, se você tá com sono, você não vai render. Durma e depois você estuda, que vai dar no mesmo. Eu nunca gostei de estudar de manhã, ele falando pro professor. Eu estudava à tarde. Eu não gostava, não fazia faculdade de manhã, eu fazia faculdade às 7h30 e a faculdade me atrapalhava, porque eu detestava acordar cedo. Eu ia pra faculdade, a faculdade era 7h30. Ele falou, do professor de curso. Então, na época, esse pessoal, porque tudo que ela fala não é mentira. Aí, eu comecei a estudar de manhã até a tarde, fazer aquele horário de trabalho, estudando no horário de trabalho. Aí eu ia pra biblioteca SESC, parecia que eu cumpria um trabalho, estudando. Livros, para técnico do MP, Rio de Janeiro, para técnico e analista da Defensoria. E depois pro TJ, que eu comecei a tomar vergonha, quando veio a pandemia em 2019, que no segundo semestre de 2018 eu ia pro SESC, que eu estudava no horário normal, então como se fosse o horário de trabalho. Mas antes eu estudava a parte da tarde, noite. O último período da faculdade, 2017, eu estudava, não estudava de manhã não, é esse período, porque eu só tinha 3 matérias, 2 era presencial e 1 é monografia, não precisava ir. Então, raramente ia na faculdade, no último semestre, então eu estudava. Eu dormia às vezes de manhã para estudar. E aí eu acordava e ia estudar, à tarde e à noite estudando, gente. Não tem necessidade, se eu não estava trabalhando, ficar estudando de manhã, sendo que eu estou acostumada à faculdade à noite. O último período eu não ia desacostumar. Então eu às vezes postava estudando, mas eu ia dormir, aí acordava tarde e estudava. Ficava estudando até 10 horas da noite, que era o horário da faculdade. Entendeu? Então em 2018 eu tive depressão. Me formei no final de 2017, porque mesmo com esse estudo, assim, de regular, eu não passei em alguns concursos. Eu queria fazer o TST, eu fiquei estudando, mas chegou perto do TST, eu não tinha nem dinheiro, nem para inscrição, nem para viagem para o TST, e nem estava preparado, queria ir. E aí eu tive depressão o semestre todinho de 2018. Segundo semestre de 2018 que eu comecei a ir todo dia para SESC estudar. Ia pro SESC estudar todo semestre, o primeiro semestre, o semestre todo de 2018. 2018 não, o segundo semestre de 2018 que eu tinha saído da depressão. Porque, como eu falei, no segundo semestre de 2017 só tinha 3 matérias, então eu estava estudando para concurso, quando chegou o final do mês eu estava, além de enfrentar as indiretas dos professores, que eu queria me formar rápido, blá blá blá, porque eu tinha brigado, né, lá que eu não queria fazer mais matéria, que eu estava cansada já. Aí eu ainda tive esse problema, que eu não tinha dinheiro nem para fazer a prova do TST, eu não estava nem preparada. TST, que foi em 2017, final do ano de 2017, e não tinha dinheiro para inscrição. E aí outros problemas, minha irmã doente, eu fiquei com depressão de final de 2017 para 2018 todo, primeiro semestre. Foi quando o Daniel Ávila mandou uma mensagem para mim, dizendo que quando pensaram que era o fim, no terceiro dia ele ressuscitou. Foi o Daniel Ávila que sabia que eu estava com depressão, não sei como. Que a Lidiane contou para ele, o pessoal da faculdade, aí chegou no vídeo deles. E o Felipe Paciência já me espionava, então eu devia saber. Então, no primeiro semestre de 2018, que foi que eu recebi a mensagem do Daniel Ávila, em abril, assim, na Semana Santa. Eu já estava em depressão. Quando eu saí da depressão, em julho de 2018, eu comecei pro SESC. Eu ia com o horário certinho, dormia cedo, chegava em casa cedo. 2018, segundo semestre todo. E aí eu fiz a prova em fevereiro, passei, mas fiquei lá embaixo. Foi aí que eu conheci uma moça lá que acordava 4 horas da manhã para estudar. Eu lembro dela, uma loirinha, ela passou em vários tribunais, ela que me deu dica. Falou da Adriane Figueiredo, depois ela falou
que tinha que fazer questões, muitas questões, que não era só estudo assim, que eu tinha que estudar letra de lei. Ela me deu várias dicas. E aí eu comecei a estudar, fazendo questões, que ela falou, lá na biblioteca. E aí eu fiz a prova, ela fez a prova, ela passou, foi bem a 10, mas a não interessava pra ela não, porque ela ganhava pouco, ela foi melhor do que eu. Tava estudando mais tempo que eu também, ela passou em outros TRTs, vários TRTs. E eu fiz a prova em fevereiro de 2019, fiquei bem, em 2019, da Defensoria, técnico e analista. Não fui bem, mas fui aprovada, me deu ânimo para estudar para o TJ, em 2019, lá no início. Esse primeiro semestre, gente, para quem tinha acabado de ter uma depressão, no ano passado, 2018, ficou estudando 6 meses. Aí em fevereiro de 2019 fiz uma prova, fui bem, tá bom. E eu comecei, é possível. Aí me deu ânimo. E aí eu comecei a estudar para o TJ e veio a pandemia. Então, gente, tinha plano B e meu irmão conheceu minha cunhada. Não podia ter contato, porque a pandemia uniu mais eles ainda, que ele foi morar com ela lá no hotel para se distanciar, ela não podia ficar perto da mãe, aí ele me deixava sozinha. Aí ele foi morar com ela lá no hotel e eu fiquei sozinha lá com a minha mãe em 2019. O que eu ia fazer, gente? Não tinha trabalho. Meu irmão tinha trabalho porque a área dele era muito específica, programação. Não tinha como trabalhar, então eu comecei. E meu irmão também não ia entregar o apartamento porque ele não ia casar, porque não era o momento. Que eu tinha acabado de conhecer a minha cunhada. Então, 2020 que foi, 2020 que meu irmão mesmo queria morar com a minha cunhada lá. E aí eu ou entregava o apartamento ou eu tinha que arrumar trabalho. Mas como? Se tinha acabado de sair da pandemia. E aí, que era o que meu irmão falou, queria que eu tirasse carteira para advogar. Minha mãe, para tirar carteira para advogar, eu pagar aluguel, ia ter como pagar minhas contas, estudar. Mas não, 2019, eu dura, pandemia, e meu irmão com o salário baixou e eu estudando para concurso, não para concurso, mas não tinha opção. Eu era estudar para concurso ou não, mas eu estudei. Tanto que quando estava a pandemia, eu passei dos concursos, Tribunal de Rondônia e Tribunal de Tocantins, com a nota lá embaixo, aí fala que é passar vergonha. Mas olha o jeito que eu estudei, gente. Na pandemia, 100%, sem nada. Assim, ó, o dinheiro pouco. 2020, eu estudei. A beça começou a sair a pandemia, as coisas, comecei a estudar. Eu botei gente lá na minha casa. Botei gente na minha casa, que foi em 2020. Botei a divisória, e no meio do ano entrou alguém lá em 2021. Aí 2020 não, começou a sair pandemia. Aí em 2021 que eu fiz as provas. Eu fiz as provas em 2021. 2020 começou a sair pandemia, mas os concursos ainda não estavam saindo ainda não. Aí eu queria trabalhar e minha mãe falou isso, porque eu sou não advoga, meu irmão que sou advoga, porque eu já estava morando na casa da sogra dele, mas em 2020 com a minha cunhada. E aí em 2020 eu não consegui emprego de jeito nenhum, aluguei os quartos. E aí eu consegui alugar os quartos em julho, porque eu fiz um investimento no Bitcoin, estava recebendo Bitcoin. Aí 2020 foi um ano melhor que tinha, porque eu botei a divisória e eu estava vivendo de rendimentos do Bitcoin. Eu fiquei vivendo um bom tempo de rendimento do Bitcoin em 2020. E depois, em 2020, vendo os Bitcoins. E aí ainda alugando os quartos. Aí eu coloquei para alugar. Aí uma moça chegou lá em julho de 2020. Ela chegou em julho e saiu em dezembro, quando ela falou. Ela levou por 6 meses o quarto. Aí que morava, falou que porque tinha pós-doutorado, eu descobri que não tinha coisa nenhuma. E ela tinha um papel lá que eu tive que entrar no quarto, porque ela tava mentindo demais. Aí eu fui entrar no quarto e lá um papel que ela morava mesmo no Flamengo, que aí tudo bem. Mas aquele papel, gente, podia ser fajuto. E um outro papel dizendo que ela estagiou, que ela estava fazendo pós na UFRJ, onde a irmã do Felipe Assis trabalha. Uma pós lá, que ela ganhou uma bolsa. E ela trabalhava no museu ali da Quinta do Boa Vista. E ela ia em horários assim, ela estagiava no museu. Mas esse estágio assim, de museu é curto mesmo. Mas ela estagiava assim pouco tempo, era tão estranho o trabalho dela. Eu acho que ela ia estudar só. E aí ela fazia marmita, ela fazia a comida dela, a semana toda botava dentro da geladeira e levava, como se fosse um trabalho mesmo. Então acredito que seja, mas eu não conferi. Mas ela ficou 6 meses. Em 2020 ela ficou de julho, quando ela chegou até dezembro. Ela ficou 6 meses lá no meu apartamento. Pagou direitinho. E eu ainda recebia o salário do Bitcoin, os rendimentos do Bitcoin. 2020. 2021 entrou outra moça. 2021. E eu não consegui trabalho, gente. Eu estava recebendo rendimentos. Então eu fiquei estudando muito. 2020 eu estudei muito. Porque em 2020 eu ficava no horário certinho, igual de almoço. Foi que eu coloquei aquele negócio assim na parede.
O tempo está passando, aproveite estudando aquilo que eu fiz. O tempo está passando, aproveite estudando, que tem as minhas fotos lá. Pode ver no Instagram, divisória, estudando direitinho. Mas eu estudei muito, 2020, porque tinha gente na minha casa e eu tava com as minhas contas pagas todo mês e tava perturbando meu irmão. Meu irmão tava morando com a sogra, 2020, e eu tinha recebendo dinheiro de Bitcoin, tava recebendo dinheiro de Bitcoin todo mês e tinha gente na minha casa. Só que em 2021 teve o investimento que eu perdi o investimento quase no final do ano, 2021, perdi o investimento e no final de 2020 eu perdi quase o investimento que eu fiz, 2020, perdi o investimento e a moça saiu da minha casa. Aí veio um outro em fevereiro, uma moça que estudava enfermagem na UERJ. Ela chegou em fevereiro lá na minha casa, alugou o quarto, mas gastava mais do que pagava. Era boazinha ela, mas ela gastava, no mês que ela entrou, gente, no outro mês deu R$600 de luz. E a moça que saiu em dezembro, em fevereiro entrou outra, mas eu tava sem Bitcoin, os rendimentos eu perdi em 2020. Mas 2020 foi um ano melhor que eu tive, porque em 2020 eu botei a divisória, fiz o investimento do Bitcoin, estava recebendo dinheiro do Bitcoin, estava recebendo dinheiro do investimento do Bitcoin e tinha gente morando na minha casa, eu aluguei o quarto, então estava tranquilo. Mas aí ela foi embora, a moça, porque ela falou que ia mesmo em dezembro, ela alugou por 6 meses. E eu perdi o investimento. Aí em 2021, em fevereiro de 2021, chegou uma moça lá, ficou 3 meses, depois veio outra, 2021. Mas 2021 eu fiz a prova. Fiz uma outra prova para Tocantins, foi 2021, foi 2020 não. E eu fui aprovada, porque 2020 eu estudei sem preocupação. 2020 eu já estudei sem preocupação, 2020 eu estava estudando. Tinha investimento do Bitcoin, pagava adiantado, aluguel, pagava minhas contas e ainda me alimentava bem, sabe? Em 2021 só tinha uma moça na minha casa, eu perdi o investimento e não conseguia trabalho. Eu não conseguia trabalho em 2021, não consegui emprego de jeito nenhum em 2021. Porque 2020 eu tinha estudado muito, eu tinha um horário correto, assim, igual no segundo semestre de 2018, que eu ia pro SESC, só que eu estava estudando em casa. O horário certinho, igual de trabalho, você parava para comer, depois estudava, até a noite. 2020 todo foi assim, mas eu tinha meu investimento, os rendimentos do Bitcoin todo mês, era 2.500, e mais o salário da moça que morava lá. Aí dava uns 3 mil e pouco por mês. Mas aí ela foi embora, eu perdi o investimento, 2021, que aqui restou, a moça entrou lá em fevereiro, lá em casa, em 2021. Uma moça só, e eu não tinha o investimento do Bitcoin, e eu demorei para contar pro meu irmão, porque eu fiquei com vergonha, porque o meu investimento se perdeu. Tá aí um processo, e eu não queria pedir dinheiro do meu irmão, não queria pedir de jeito nenhum. Então, gente, e aí eu tive que contar. Aí, porque você não falou antes, tal, aí então em 2021 teve 2 moças que entraram. Mas eu ainda fiz prova. Em 2021 eu fiz 2 provas, Tocantins e Rondônia. Rondônia eu perdi a prova de analista, passei na de técnico. Tocantins eu fui aprovada nas 2 provas. Não, eu fiz uma prova que acho que era no mesmo horário, eu fiz analista, passei. 2021, mesmo com tudo isso. E eles ainda queriam que eu passasse em primeiro lugar, sem cursinho, estudando Em 2020 foi o ano que eu fiz aquelas questões todas. Fiz mais de 16 mil e poucas questões comentadas em 2020. Foi o meu melhor ano de estudo. E aí em 2021 já foi um ano mais eu estudei, mas não era tanto. Por quê? Ficar preocupado com o aluguel. A moça gastando R$600 de luz, eu tive que pedir meu irmão para pagar. E eu tinha perdido o Bitcoin. E já estudava assim, preocupado com o aluguel, preocupada em arrumar emprego, não arrumava. Ia para entrevista, não ficava, em 2021. E mesmo assim eu passei em 2 concursos, mas não passei em primeiro lugar. Eles ainda queriam que eu passasse dentro das vagas, gente, em 2021. Eles queriam que eu passasse dentro das vagas. Só tinha uma moça na minha casa, não estava conseguindo trabalho, perdi o investimento do Bitcoin em 2021 e ainda passei em 2 concursos. Eles ainda queriam que eu passasse dentro das vagas. Por que eu estou contando isso? Porque eles me criticam. Henrique Corrêa, Felipe Ascensi, foi meu ex-professor, Wagner Santos, foi meu ex-professor. E eles falam a mesma coisa agora. Esse negócio, eu estou estudando, eu não pago aluguel, graças a Deus, mas meu cartão de crédito aí, tem um do Santander, que eu não deveria ter usado, usei o cartão de crédito, confiando no dinheiro, que eu achei que eu ia resgatar rápido, aí eu comprei os livros, e aí ficou faltando alguns eu no cartão de crédito. Por isso que eu não gosto de ter cartão de crédito, porque você vê o crédito, você acha que aquilo ali é um crédito, mas você esquece que você vai ter que pagar. Esse do PicPay não, o PicPay era o dinheiro meu que eu coloquei no cofrinho para render, então não tem nada a ver com crédito. Já o Santander não, o Santander é um crédito
e o Banco do Brasil Crédito. Todos os dois, gente, eu comprei livre. Tanto o Banco do Brasil como do Santander é livre. Foi livre. Foi livre. Aí eu uso, minha mãe usa porque ela paga e ela usa como crédito. Ela vai fazer compra, então ela paga e usa como crédito. Mas eu já estava devendo porque eu comprei os livros. Então eu gastei o cartão de crédito do Banco do Brasil e do Santander com livros. Porque eu achei que eu ia recuperar esse dinheiro do PicPay logo, da Adobe. Achei que eu não ia ter que processar o Adobe, achei que não ia nada disso, processar o Adobe na época. Então, aí agora eu tô devendo o Santander, no Banco do Brasil. Quando eu pagar, não vou usar mais cartão de crédito. Por isso que eu cansei o cartão de crédito da minha vida. Mas eu só usei mesmo porque eu achei que eu ia recuperar rápido os 4 mil e pouco. Porque eu cancelei com a Adobe, não achei que ia entrar na justiça, audiência, nada disso, contestação, nada disso. E agora eu tô tendo um problema hoje, gente, com o PicPay. Tive um problema com o PicPay hoje, o dia tá me dando dor de cabeça, tá me estressando, que a minha vontade é esmagar aqueles atendentes. Que eles falam, acho que de deboche, sabe? Porque não existe isso não, gente. Se eu for postar as mensagens pra vocês, eu não vou nem acreditar que isso é possível. Estão se espelhando em alguém pagou eles não dão prazo, eles debocham. Já está lá o dinheiro, a senhora não viu não? Assim mesmo, deboche. Eu tenho vários prints, se eu processar eu ganho, sabe? Mas eles estão se valendo de alguma coisa. Não existe esse tratamento, gente, não existe. Eles estão se apoiando em alguém pagou eles para eles falarem isso, que não vão devolver o dinheiro, sabe? Tá lá, a senhora não viu? Espero que a senhora tenha gostado do nosso atendimento. Deu não sei o quê. Assim, deboche mesmo, deboche. Como se tivesse alguém por trás, garantindo que eles não vão ser mandando embora, com um tratamento desse jeito. Como se alguém tivesse mandado eles fazerem esse tratamento mesmo, dessem esse tratamento, entendeu? Então, gente, não tenho um plano B, porque hoje eu fiquei pensando. Aí eu falei, gente, se eu tivesse plano B, eu não tinha plano B, e eu vou procurar o plano B, não vou ficar só estudando não. Por isso que eu fiz um quadro de horário. O meu quadro de horário é só de 4 ou 5 horas por dia. Por quê? Porque eu já tinha isso em mente. Abrir o negócio à tarde, acordar 4 horas da manhã, fazer atividade física, estudar logo pela manhã, 11 horas já para de estudar, almoçar, e à tarde ficar livre para fazer o plano B. Você tem que ter plano B, gente. O dia tem 24 horas, dá para você estudar, dá para você fazer atividade física, dá para você trabalhar sim, dá. O dia tem 24 horas. O que não dá é para você ficar sem pagar suas contas, no meu caso, com cartão de crédito atrasado, por causa deles, porque eles roubaram meu dinheiro, não é só isso não. Vetaram para não arrumar emprego e outras coisas mais. Mas Deus está vendo, eles vão pagar, eles vão pagar. Hoje eu estava com tanto ódio que eu falei assim, meu Deus, tira esse ódio do meu coração, que é a vontade de ser mais cristã e agir na força do meu braço, fazer justiça com as minhas próprias mãos. Por isso que eu não quero ser policial federal, eu não quero pegar em arma. Porque se eu pegar em arma, gente, se eu tiver uma arma na cintura, não vai prestar. Eu me conheço, eu não tenho ainda, eu peço a Deus o autocontrole. Eu peço a Deus todos os autocontrole, que é o fruto do Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito Santo é autocontrole, que eu não tenho. Aí eu entro os réus, tem uma vagabunda, eu falo logo assim, tá vendo? Uma cristã não pode falar assim, mas é. Aí tem uma vagabunda falando assim, aí você vai criticar a pessoa, aí botou um super-herói, aí a pessoa faz logo assim. Vai criticar o capitalista, a pessoa vai criticar o capitalista fala logo assim, faz a pessoa fazendo assim, e depois ele faz assim. O capitalista faz logo assim, duvidando, como se eu estivesse mentindo, como se tivesse comprado um laudo. Então eu tô mentindo que sou virgem. Se você é arrombada já com a cidade, minha filha, o problema é seu. O cristão não poderia falar, o pessoal fala, não responda, dá vontade de responder. Se você é arrombada da sua idade, o problema é seu, porque não acredita que eu 42 anos seja virgem, mas você gostando não é. Por quê? Ela falou assim, ó. O capitalista, quando você reclama com ele, o capitalista, ele falava assim, capitalista sem capital. O que é que ela quis dizer? Capitalista sem capital. Quer dizer que eu falo que sou virgem sem ser, que eu falo que sou virgem sem ser. Bom, eu vou me casar, eu tenho toda a certeza disso. Meu marido vai ver que tudo que eu falo é verdade. Ah, quem muito fala porque não é. Não, eu falo porque eu tenho orgulho, que eu tinha vergonha antes, agora eu tenho orgulho, porque eu sei que vocês acham inacreditável eu ser, então agora eu tenho mais orgulho do que nunca. Eu tinha vergonha, agora eu tenho orgulho. Porque geralmente, gente, o pessoal fala que é porque ninguém quer. Moça velha, meu pai fala que é moça velha. Moça velha, ninguém quis. Maçã podre, apodreceu, ninguém quis. No norte, na Paraíba, eles falam assim, moça velha, ninguém quis. Ficou pra trás, ficou pra semente. Fala assim. Então meu pai falava isso, moça velha. Meu pai, saudade do meu pai. E vocês conhecessem meu pai é uma pessoa tão amável, uma pessoa maravilhosa.
Era, mas parece que ele tá vivo. Era tão fácil amar meu pai. No enterro do meu pai foi tanta gente. No enterro da minha mãe não vai quase ninguém. Mas no enterro do meu pai foi muita gente. A minha mãe não gosta de mim porque ela tem ciúme. Ela tinha ciúme do meu pai comigo. Nem de mim e da minha irmã mais velha. Porque meu pai tinha um xodó com as meninas. Meu pai queria ter menina. E aí ele teve 3 homens. Ainda me teve um homem. Aí ele teve a minha irmã. Aí ele ficou doido. Minha irmã loirinha, bonitinha. Aí ele ficou maluco. Aí minha mãe tinha um ciúme da minha irmã mais velha. Aí depois veio um outro filho, que é o meu irmão Fábio. Aí depois veio que a minha mãe nunca gostou, não gostava tanto assim como ela gosta hoje não. Ela gostava mais do outro. Aí veio o meu irmão Fábio, não, veio meu outro irmão. Aí depois veio meu irmão Fábio. Mas primeiro veio meu irmão mais velho. Um morreu, o primeiro morreu. O olho azulzinho morreu. Meu pai ficou muito triste, de minha mãe. Aí o segundo foi uma menina, minha irmã. Lourinha, bonitinha, e que foi o xodó do meu pai. Aí minha irmã tinha ciúme dela. Aí chegou um outro, que era meu irmão. Aí esse meu irmão, minha mãe ficou mais apegada. E aí chegou um outro, que é esse que casou. E aí minha mãe também ficou mais apegada. Mas o meu pai era mais com a xodó, que eram 3 homens e a xodó era o primeiro mais velho, a minha irmã, segunda, era o xodó. E os outros 2 irmãos. Então, 3 irmãos. E a minha irmã era xodó, que era do meio. Era a segunda irmã mais velha, mas era a xodó do meu pai. Minha mãe morreu de ciúme. Aí, 3 homens, uma menina, mas aí no quarto veio eu, menina, a caçula. Pronto, acabou. Meu pai se apaixonou, meu pai era eu. Meu pai me chamava de nega, eu era xodó do meu pai. Eu esqueci até minha irmã mais velha. Aí minha irmã mais velha tinha ciúme de mim, porque meu pai esqueceu ela, era eu, tudo era eu, tudo era eu. E eu parecia com ele, tinha um olho verde igual o dele. Meu olho igual do meu pai que morreu. Os olhos do meu pai era verdinho, violeta. E a minha mãe ficou com mais raiva de mim. Meu pai, onde ele ia pro bar, meu pai bebia, ele me levava do lado dele, pequenininha assim do lado dele. Onde eu ia, meu pai ia. Onde meu pai ia, eu ia. E minha mãe morria de ciúme, minha mãe não me suportava quando era criança. Minha mãe não me suportava quando era criança, porque ela tinha ciúme do meu pai. Aí, ela gostava mais do meu outro irmão aqui, me amava. Sem ser esse que ela foi morar lá. Aí depois ela foi morar com meu irmão. A gente foi morar com meu irmão. Fui morar com meu irmão. Ela foi morar comigo lá. Mas ela passou a gostar mais do meu irmão, porque meu irmão tratava assim, dava dinheiro, e então ela gostava, começou a tratar meu irmão assim, lá. Mas ela tinha ciúme também lá de mim com meu irmão, igual ela tinha com meu pai. E uma vez eu falei isso pra ela, você ciúme de mim, porque meu irmão me tratava assim, me chamava minha magrelinha, ela tinha ciúme. Aí eu lembrei da época que ela tinha ciúme de mim com meu pai. Meu pai era muito. Então, gente, como eu falei, eu não tenho por que mentir, porque o meu marido vai saber que eu sou virgem quando ele casar comigo. Então você que falou assim, o capitalista que você vai criticar, ele vem logo assim, fazendo assim. Tudo que você fala criticando o capitalista, ele já vem logo assim. Tipo, um capitalista sem capital. Um capitalista sem capital. Querendo dizer, bota os comentários aí, capitalista sem capital. Quero fazer aparecer minhas coisas. Um capitalista sem capital. Como se eu estivesse mentindo que eu sou virgem. O meu marido vai saber, não vai ser nenhuma dessas porcarias aí. Meu marido vai saber. Outra que eu queria dar conselho, gente, não fica com essa ideia desse pessoal não. Por isso que eu falei, eu quero estudar, quero trabalhar. Tava um negócio desses réus aí, e eu nem estudei hoje, eu fiquei tão aborrecida com esse negócio de PicPay, gente. Então, é difícil você estudar, gente. Aí eles fazem isso para depois dizer, você não acorda cedo, eu procrastino às vezes, você não é de ferro. Ninguém é de ferro. Por isso, eles fazem, porque eles não gostam de viver acordando cedo, malhando, estudando. Eles não gostam. Eles fazem de tudo para não acordar cedo, para malhar. Eles estavam botando o andamento dos processos às 11 horas da noite, com um dia antes da audiência, para fazer a contestação, a réplica. Tanto que a juíza tomou um susto. E ela respondeu. Por que ela achou que eu não responderia? A réplica. Eu fui para a audiência com a réplica já feita. E ela respondeu, já botou uma peça aqui. Eu estranhei, eu fiquei pensando, porque eu não colocaria uma réplica? Porque eles ficavam colocando a contestação já no final do dia, da noite, porque eu durmo cedo, eles sabem que eu durmo cedo, eles estavam colocando a contestação no final do andamento, para quando eu for para a audiência, não ter tempo de fazer réplica e depois não voltar para fazer réplica. E aí eles se ferraram, porque eu ficava esperando antes de dormir para ver se tinha já a contestação, o que é que tinha, qual o andamento, porque aí eu poderia responder. Se tinha alguma movimentação que eu teria que responder, porque eu já ia para a audiência, já passava no juizado antes.
no ADAC antes, no juizado. Aí eu sempre ficava esperando. Antes de 11 horas, antes de eu dormir, eu ficava até 11 horas esperando. Mas eles botavam no último quase dia, assim, às 11 horas da noite, botavam 11 horas da noite, que é pra eu poder não ver os andamentos. Porque se tiver alguma coisa para fazer, eu vou levar no dia seguinte. Então eles ficavam até 11 horas da noite para botar os andamentos para eu no dia seguinte levar os andamentos. Botava até 11 horas da noite para o andamento, contestação, para eu não fazer a réplica. Porque eles sabiam, se eu for para audiência, eu não vou voltar no dia seguinte para levar a réplica. Então, mas só que se davam mal. Tanto que ficava a gente nos réus induzindo, durma cedo, meu orgulho. O exemplo de orgulho hoje é uma pessoa que dorme cedo, sabe? Isso é tudo manipulação, para dormir cedo e não ver o andamento do processo. Eles botavam o andamento do processo 11 horas da noite, 10 horas da noite. Aí eu vi o andamento do processo 10 horas da noite, contestação das duas empresas. Aí eu fiz a réplica. E aí já levei para audiência com réplica. Por isso que a juíza tomou um susto. Não é, ela fez réplica já, porque ela achava que eu não ia dar tempo de eu ver, porque ela já sabia que eles iam colocar lá, da vara que ela tá, que eles iam colocar lá 11 horas da noite, 10 horas da noite o andamento, para dar tempo de eu fazer a réplica no dia seguinte. Por isso que ela tomou um susto, que eu levei a réplica antes da audiência e fui no ADAC antes, anexar lá. Isso tudo é eles que fazem. Aí a menina falou, não fica contando sua vida na rede social, não. Eu conto mesmo, não tem vergonha de nada, eu conto mesmo. Não tem plano B, gente, não tem, porque senão você vai ficar igual a mim. Não tem como você estudar assim, você devendo. Eu devo cartão de crédito, não tem como. É como eu estudava lá. Perdi o meu investimento, 25 mil, e com uma pessoa só morando no meu apartamento, sem conseguir trabalho. Como é que eu estudar, gente? Ainda passar dentro das vagas? Claro que não. Eu fui aprovado como... Nem era para ser aprovado, mas eu fui aprovado ainda. Mas não dentro das vagas, gente. Olha a maneira que eu estudava. Eu sem cursinho, estudando com livros desatualizados, ainda com uma pessoa na minha casa, de no apartamento, e sem trabalhar. E com 25 mil perdidos que eu tinha investido. Então, como é que eu ia passar, gente? Em primeiro lugar, desse jeito. Então, tem a plano B. Plano B. Eu não vou advogar, porque eu não vou voltar atrás, porque eu não vou dar gostinho pra esse povo. Mas, tenho um plano B. Tenho. Eu não vou ter plano B, eu não vou advogar, só pela manipulação. Quando me manipulo pra fazer uma coisa, eu faço outra. Sacanagem. Então, eu não vou advogar. Não vou advogar. Não vou. Eu só não rasgo o meu diploma, porque eu preciso dele pra passar nos concursos aí. Mas eu não vou advogar, não gosto. Eu já trabalhei em grandes escritórios e pequenos escritórios. Trabalhei em escritório grande, empresarial, e trabalhei em escritório individual com pequenos processos. Trabalhei, não quero aquilo ali pra mim, não quero. Eu faço qualquer outra coisa da minha vida. Nem trabalhar por conta própria eu quero como advogado. Eu faço outra coisa da vida, como eu quero fazer, que não é da conta desse povo aí. Então tem um sim, plano B. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala, jogue a sua semente pela manhã, pela tarde, pela noite. Jogue a sua semente na manhã, na tarde e na noite, porque você não sabe qual dessas sementes vai florescer. Então jogue pela manhã, tarde e noite, porque você não sabe qual dessas sementes vai florescer e você vai colher os frutos. Então jogue, porque senão você vai ficar igual a mim. Ninguém estuda assim, gente, devendo, sabe? Eu tô casa própria. Aí eles fazem isso, tomam meu dinheiro, igual fizeram no Bitcoin, debochando os atendentes, deboche. Eu tenho tudo aqui para salvar, para processar, debochando, fazendo vários deboches, que eu vou mostrar para vocês, tem aqui. Mostrar para vocês não, quando eu fizer o processo, entrar com o processo, vocês vão ver. Eles debochando do atendimento. Então isso que me dá nervoso. Aí, por quê? Aí quando eu acordo tarde, no dia seguinte, quando eu fico com esses problemas que eles colocam para mim, problema. Parei pra você é forte. A gente tá fazendo isso pra te ajudar, pra você amadurecer. Ninguém tá aqui pra me ajudar em porcaria nenhuma. Eles estão aqui pra me destruir. Eles querem dizer que eu sou fake, que eu não sou real, que eu não cuido da minha alimentação, que eu não malho, que eu não acordo cedo, que eu não estudo, que eu procrastino. Eles querem dizer isso, que é tudo mentira, que eu não sou real. Igual eles fizeram quando eu criei meu Instagram lá em 2021. Quando eu criei meu Instagram em 2021, eles falaram que eu não era real, que eu... Por causa disso, por isso que hoje eu conto tudo. Quando eu durmo, eu conto, porque eu sei que eles me espionam e vão querer me envenenar. Eu já conto, olha, gente, depois que eu fui dormir, mas aí eu acordei e estudei à tarde, porque eu tava com muito sono. Eu acordei 4 da manhã, fiz atividade física, mas eu fui dormir, cochilei, que não adianta estudar com sono, que senão vai render. Então eu conto tudo. Aí depois, a parte da tarde, eu meti brasa. Eu conto, porque eles inventavam antigamente.
porque falaram só a parte que eu postei e fui dormir. Mas eu não conto a parte que quando eu acordei e meti esse cara até 10 horas da noite estudando. Não contaram isso. Na época que eu fiz meu Instagram 2021, Jornada Concurseira. Falaram que eu não era real, que eu era mentirosa, que eu não era aquilo ali. E hoje eu provo pra vocês, com o meu conhecimento jurídico, mostro pra vocês com as dicas de estudo, com as questões que eu fiz lá. Agora, passar na prova é diferente dos primeiros, depende do dia, depende da sua cabeça, depende da sorte, depende de tudo que você passar na prova. Não é por falta de estudo, não. Por isso que eu tenho medo de não passar lá na frente, porque não é por falta de estudo. Às vezes você pode não dar sorte lá na frente, você não ser aprovado. E aí? Você não pode gestar tudo. Você tem que estudar, você tem que ter um plano B sim. Ainda mais eu, 42 anos de idade, eu tenho que ter um plano B, que eu não quero morrer na casa da minha mãe. Eu prefiro morrer do que morrer na casa da minha mãe, velha na casa da minha mãe. Então, claro que eu tenho que ter um plano B. Então, você tem um plano B sim. Tenha um plano B, tá? Tem um plano B. Não fique nessa história desses coaches, não. Os coaches é tudo rico. Esses coaches são tudo ricos. Esses coaches vieram de classe média. Raramente algum deles foram pobres. Raros, são raros. Até o Evandro Guedes também, o pai dele era dono de táxi, gente. Na época que o pai do Evandro Guedes era dono de táxi, naquela época não era qualquer um que tinha um táxi, não. Então, não vem com essa história de, pobre, tem um plano B. O plano B é você investir em alguma coisa, não é só ficar estudando, não. Porque vai que você não passa. Você estudar muito significa que você vai passar lá na frente, não. Então, tem um plano B, tá? Pra você não passar que eu passo. É muito bom você estudar, gente. Sem dever, sem problema. É muito bom você estudar sabendo que você tem as suas contas pagas, todas pagas, você tem dinheiro para comprar as coisas. Tão bom isso. Não deixe o seu emprego para estudar, não deixe. A não ser que tenha alguém assim muito foda que te banque, que você não vai ter que se privar de nada. Se tiver uma pessoa te ajudando, que dê para você não se privar de nada, você deixa de trabalhar. Mas não deixe de trabalhar, porque você vai ter coisa melhor que você trabalhar. Você está estudando, trabalhando, podendo comprar as coisas. Só deixe estudar se tiver alguém podendo bancar você, para você não ter que ficar ali vivendo. Agora, se você vai estudar por um curto período de tempo, não tem problema. Um curto período de tempo, dá para você viver economicamente, só com básico, vivendo simples, vivendo com pouco. Mas se for a longo prazo, gente, não faça isso. Tem um plano B. Tenha um plano B, não faça isso. Estude você com plano B. Não estude a longo prazo, como meu irmão sempre falava, sem plano B. A longo prazo você não vai conseguir ficar a longo prazo vivendo assim, sabe, bem regrado. Quando é você sozinho, tudo bem, mas quando envolve seus pais, quando envolve outras pessoas, aí não dá pra você ficar a longo prazo estudando. Tenha um plano B, como eu vou ter meu plano B em breve, se Deus quiser. Tá? Então, gente, você que é mulher, eu te dou um conselho, eu sou evangélica, eu apoio o casamento, mas não faça isso, gente. A mulher estava falando lá, os homens, sabe o que eles estavam falando? Você não passa, você não cozinha, você não arruma a casa. Aí você pergunta, onde que tá esses homens? Onde que tá esses homens, gente, que não querem casar? Onde que tá esses homens que não querem construir família? Aí eu te digo, eles estão com as mulheres que cozinham, que passam e que arruma a casa. Então faça bom proveito dessas mulheres, porque você não quer uma mulher, você quer uma empregada, você trai ela com uma mulher que faça as unhas e que cuide do cabelo, tá? Então é isso que eu falo, por isso que eu falo demais. O cara, vários homens, você fala, você não cozinha. Não cozinha mesmo não, porque cozinha minha mãe. Lá em casa eu não cozinhava, não cozinho. Eu cozinho por hobby que eu gosto. E eu estou estudando para ter empregada e cozinhar por hobby. Tá? Porque eu pretendo não ter tempo para cozinhar, só se for por hobby. E não uma casa, até hoje eu não arrumo casa, aqui não precisa, na minha casa não precisava, porque minha mãe não tinha o que fazer, ela era hiperativa, ela ficava arrumando a casa 10 vezes no dia, porque ela não tinha o que fazer, então não precisava arrumar a casa. Então, gente, eu não faço nada, a não ser estudar e trabalhar quando eu preciso trabalhar. Fora essas coisas, eu trabalho sim, eu preciso gravar, que eu gravava letra de lei, eu ia fazer meu curso, que até isso eles pararam, começaram a me sabotar para eu não gravar meus cursos, para eu não gravar minhas aulas, com inveja, porque essa mulher aí, essa Carolina vai invejosa, ela não tem competência para disputar comigo de igual para igual, então ela tem que me feiar para eu não aparecer nas aulas, porque ela é incompetente dando aula, e ela me viu dando aula, gostou, aí começou a me sabotar para eu não dar aula, se ferrou, que eu vou continuar dando aula, sou invejosa, tá? Invejosa, morro de inveja, invejosa.
Detesto gente invejosa. Morra de você, vai ver meus olhos verdes lindos na tela pra sempre. Porque eu vou morrer antes de você, com toda certeza. Pode ter certeza disso. E uma das coisas que eu tenho certo na vida é que eu vou morrer antes de você. Que eu vou morrer antes de você. Que eu vou você vai morrer antes que eu. Tenho certeza que você vai morrer antes que eu. Tira essa fala aí, que eu vou morrer antes de você. Eu tenho certeza que você vai morrer antes de mim. Apesar de você ser mais nova. Mas é mais acabada já, cheia de doença. Então, gente, eu não fique, gente, com esses homens, não. Olha só, você não cozinha, não cozinha mesmo, não. Você não arruma a casa, não arruma, não. Só arruma meu quarto, passa pano no meu quarto. Porque às vezes cai água aqui do... Então eu queria passar pano, porque aqui, gente, entra muito pó, direto. Então eu tenho que tirar pó todo dia. Todo dia tirar pó, todo dia passar pano. Então, eu não cozinho, eu não arrumo a casa, eu não passo pano e nem passo roupa. Eu não sou empregada de um homem, porque o homem eu vou ter empregado. Eu só vou se eu quiser fazer. Se eu quiser, eu vou fazer. Não fiz a minha vida toda, nem agora que eu vou fazer. Vou fazer. Quando eu casar, eu vou cuidar das roupas do meu marido, porque eu acho que isso é pessoal. E se eu casar, vai ser a comida, quando eu quiser fazer comida, por hobby. Com ele junto fazendo também, porque se os dois trabalham, os dois têm que fazer comida também, tá? Se ele quiser fazer comida, é melhor ainda. Agora esses caras, um monte de réus de homem safado falando assim, você não cozinha, você não passa, você não arruma a casa. Aí você pergunta, cadê os homens para casar? Esses homens estão limpando, passando. Não, esses homens estão com as mulheres que cozinham, com as mulheres que passam e com as mulheres que... Como é que ele falou? Vários réus dos homens falando isso. Ah, você não cozinha, você não passa, você não cuida das crianças. Onde estão? E fica perguntando, onde estão os homens para casar? Esses homens para casar estão com as mulheres que passam, que cozinham, que cuidam das crianças. Que não é você, graças a Deus. Você está com uma empregada, fica com ela. Porque as empregadas é que passam, cozinham e cuidam das crianças. Isso é empregada, não é mulher não. E você provavelmente está com um amante que não passa, que não cozinha e que não cuida das crianças, que está com a unha feita, com o cabelo escovado. Provavelmente com cílios desse tamanho, aquela coisa no lábio que as mulheres botam assim, provavelmente você tá aí com silicone. Hoje em dia as mulheres botam aquelas coisas no lábio assim, esticado, ou com aqueles troços assim nos olhos, ou com silicone. Você tá com essas. Você deve estar com amantes. Todos esses homens falam isso, que casa com a mulher que cozinha, que cuida das crianças, que passa. É o cara que tem amante, que não cuida das crianças, que não passa, que não cozinha e que tá com os cílios assim, com a boca cheia de tox, e o cabelo lá, ou é o cabelo implante, mega hair, né? Ou o cabelo escovado, todo escovado. Então, esses homens que falam que quer mulher casar com mulher que cuida da casa. Eu vou ter empregada. Eu não sou empregada de ninguém. Eu não vou casar eu não vou ter empregado, não vou casar para cuidar de criança, para ser empregado de um homem, não. Tá? Então, em breve, eu estarei falando aqui, fazendo... Invejosa, sabe, Carol Pinambá? Você é invejosa. Tá? Você sempre foi, você e Helene Soares, sempre foram invejosa. Mas que esse povo aí fica aí defendendo você, esses safados, então eu não vou casar nem com nenhum de vocês, nem com você, Nico Rito, nenhum de vocês, nenhum dessas espécies. A Bíblia fala sem julgo desigual, casar. Aí eles botaram lá um retardado em correr numa dos réus. Sabe qual é a diferença, gente? A diferença em correr que eu não entro, eu não obrigo você a entrar aqui, você é obcecado por mim, você não perde o vídeo meu. Como eu falei, pega aquela luva lá, da luva que aparece lá do comercial da garrafa e faz assim. Usa aquela luva para poder, ou unja sua luva para você ficar mais abençoado. Você, Wagner Santos. Não há julgo desigual, não há julgo de uma mulher de Deus com o homem do mundo, não há julgo desigual. E outra coisa, ainda que houvesse julgo desigual, eu não iria orar por um cara como você. Começa por aí. Então, gente, aí botaram um Henrique Corrêa fazer um ser. Eu não vi o resto, que eu bloqueei logo. Sai que fala assim, queria fazer não sei o que assim, não sei o que, de que ele sempre transforma a gente fazer assim mesmo, sempre teve. Só que agora botaram lá eu não vi, eu apaguei, eu bloqueei logo. Botaram pra ver ele fazendo propaganda do PGE. Gente, você e merda, é a mesma coisa. Eu bloqueei porque eu não quero ver você. Você, ao contrário, entra aqui. Você, o Felipe Ascenso, entrou aqui, a Carol entra aqui porque é minha fã.
A Carol e a Ariane Soares não perdem um vídeo meu, um vídeo. O Felipe Ascense não perde um vídeo meu, não perde. Ele pode perder uma aula, mas ele não perde um vídeo meu. Se bobear, assista até com a mulher. O Henrique Corrêa, você que entra aqui para assistir, porque você é apaixonado por mim, obcecado por mim. Então você entra aqui para me ver, com a desculpa, inventa que tá defendendo não sei quem. Mentira, vocês usam ela porque ela, a Carol Tupinambá, é falsa testemunha de vocês. Vocês têm que tratá-la assim, porque ela vai perder a OAB dela por ser falsa testemunha. Eu me chamo Daniele, eu não pretendo trocar meu nome. E ela vai perder a carteira dela, Carol, ainda nessa vida. Por ser falsa testemunha, eu vou provar assim que possível. Assim que eu tiver dinheiro, eu vou provar que ela é falsa testemunha. Tá? Então, gente, você, Henrique, a diferença é que eu não obrigo você a entrar aqui e levar porrada na sua cara. Você me obriga a assistir o vídeo, apesar que você não me bate. Fazendo isso aqui, dizendo que realmente eu sou, não vai me bater. Mas você entra, os gels mostrando lá o PGE, ele. Que eu quero ver aquela coisa feia na minha tela, eu quero ver aquele troço horroroso. Vocês botam pra eu ver, é diferente. Eu não entro aqui, gente. Eu não vou nas redes sociais dele. Vocês entram aqui, vocês são obcecados por mim. Vocês vêm aqui pra me ver, é diferente. Vocês vêm aqui pra me ver. Eu não vejo vocês, a Carol, a Ariane Soares, são minhas fãs incubadas. Vêm aqui no meu vídeo pra saber se eu tô falando mal de vocês. Estou, não precisa nem entrar aqui. Mas vocês vêm aqui pra me ver. Que são apaixonados por mim. São minhas fãs incubadas. E os homens, nem precisa nem falar. Gabriel Grangeiro, Gran Concurso em peso, estratégia em peso, professores em peso, todo mundo entra aqui para me assistir. Por isso que eu sei que não só tem uma visualização lá não, nem 2, 3, tem mais de 1000 visualizações, com toda a certeza do mundo, tem mais de 1000 visualizações em cada vídeo. Vocês assistem, é diferente. Eu não vou nas redes sociais de vocês para saber nada de vocês, se vocês estão vivos, se estão mortos. Eu só soube que o Henrique Corrêa tá vivo porque apareceu a cara velha dele, enrugada lá, com aquela barba nojenta dele, aquele dente amarelo dele, torto. Ontem, no PGE, apareceu lá pra mim. Por isso que eu vi que ele tá vivo. O resto não sei se tá vivo. Felipe Assis eu sei que tá vivo pelos amigos dele, do Adorme, tecnologia dele. Então eu sei que ele tá vivo. O Felipe Bernardes não sei se tá vivo ou se tá morto. Também não sei. Só sei pelo outdoor da mulher de vermelho do lado dele. Do lado de um rapaz parecido com ele. Uma mulher de vermelho e um rapaz parecido com ele no outdoor. Então aquilo ali deve ter sido ele, provavelmente. Então eu sei que ele tá vivo por causa disso. Não sei se o Wagner Santos está vivo também, então me interessa, mas deve estar vivo por causa da armação lá no juizado. Aquela armação no juizado foi dedo do Wagner, se não o Felipe Ascense. Mas não sei também se o Wagner Santos está vivo ou morto, nem me interessa. Gabriel Grangeiro, não sei se está vivo, espero que esteja morto, mas se o Gabriel Grangeiro estiver vivo, também não sei. Não sei, gente, se essas pessoas estão vivas ou mortas, não me interessa. Não me interessa. Me interessa só que eles paguem pelos crimes cibernéticos. Eu vou dizer pra vocês, eu sei tanto o meu valor, que eu sou tão foda, tão coisa, tão que eu só ficaria, pensaria ainda em ficar com um de vocês se vocês confessassem o crime cibernético. Se vocês pagassem, se vocês confessassem. Um de vocês, os homens, confessassem o crime cibernético, aí sim, eu perdoaria e ficaria. Fora isso, eu jamais ficaria com um de vocês. Nenhum de vocês. Primeiro, pelo jugo desigual. A Bíblia fala não manter o jugo desigual. A luz não dar com as trevas. Não há luz com as trevas. Apesar de hoje, eu estava treva pura. Porque se eu tivesse uma arma, eu tinha ido lá na Veiga de Almeida. Porque vocês tiraram meu dinheiro, eu tenho certeza que é vocês. Então hoje eu estava treva pura. Por isso que eu não quero entrar pra polícia. Não quero entrar pra polícia, não quero pegar em arma. Porque não dessas coisas assim, depois que eu estiver morto, aí não adianta. Então eu tenho que orar a Deus mais pelo domínio próprio. Eu não queria nem ser cristã. Ou sou cristã ou persigo vocês o resto da minha vida. Ou eu sou cristã ou eu persigo vocês. E eu não vou deixar de perseguir vocês o resto da minha vida. Então eu não posso ser cristã. Eu estava pensando isso hoje. Então, só Jesus, a misericórdia de Deus na minha vida. Porque eu vou perseguir vocês, não vai ter jeito. E eu não posso ser cristã perseguindo vocês. Como é que vai ser? Né? Deus vai ter que me dar a resposta. Porque eu não vou deixar de perseguir vocês. Eu só perdoaria, só ficaria com um de vocês. Um ou outro que eu falo, se um viesse falar comigo, eu só ficaria se assumisse o crime cibernético. Eu vou pagar pelo meu crime cibernético. Eu confesso, eu te espionava mesmo e eu vou pagar. O que não vai pagar muita coisa, porque é 1 ano e meio crime cibernético, né? Então, só vai mesmo ter um crime, G-crime, né? Não vale nada isso. Mas com isso, eu vou na Carol, crime cibernético, aí eu vou nela, falso testemunho. Eu vou na OB fazer uma representação, quem for advogado. E quem for funcionário público, eu vou fazer uma representação
no conselho tal. O Ministério Público, conselho do Ministério Público, contra o procurador do trabalho recorrer. Não vai dar em nada, mas vai ficar com o processo nas costas. Ele nunca vai ser procurador-geral. Acho que ele não quer isso também, porque ele já vem de curso. Ele não quer isso. Então todos eles estão ganhando dinheiro, gente. Todos eles, das minhas custas. Não vai, não. Vocês não vão sair sem pagar, não. Eu voltei pra casa da minha mãe. Vocês não vão ficar aí, você com essa barba nojenta, ganhando mais dinheiro, vendendo seus cursos, fumando, comprando mais cigarro, como se nada tivesse acontecendo. E atrapalhando a minha vida. O Felipe Ascenso também não vai ficar aí desfrutando do dinheiro que o pai dele, quando morrer, vai deixar para ele os irmãos. Que o pai dele é desembargador, tem dinheiro aberto, não vai desfrutar nem de um centavo do seu pai quando ele morrer, porque a sua vida vai estar tão infernizada que você não vai ter paz. Você não vai ficar desfrutando de dinheiro enquanto vocês atrapalharem a minha vida financeira. Não vai, porque eu não vou esperar a justiça de Deus, não. Vou fazer justiça aqui no judiciário. Então, eu vou correr atrás do crime cibernético, não adianta. Nem que eu tenha que vender essa casa aqui. Eu vou correr atrás do crime cibernético, vocês vão pagar pelo crime cibernético. E do crime cibernético, Carol Tupinambá, falsa testemunha, calúnia de difamação, vai perder carteira. Ariane Soares, se for professor, se for advogada também, vai perder carteira. Eu vou fazer uma representação na Horta. Vou estar linda e bela, loura, lá na OAB do Rio de Janeiro, fazendo uma representação contra a Carol, com o processo lá, aquele que está lá, na primeira vara criminal de Nova Iguaçu, aquele processo lá. Depois eu vou fazer no Conselho Nacional de Justiça do Trabalho, contra o Felipe Bernardes. Aqui, ó, uma representação contra ele. Tem um processo de crime correndo nas costas dele. Não vai ser ministro. O sonho do Felipe Bernardes, juiz de trabalho, é ser ministro do STF. Não vai ser. Se depender de mim. E o Wagner vai perder a OB, porque eu vou provar. Ele tá morrendo de medo. O Wagner tá cagando de medo, tá tentando armar contra mim lá no juizado. Cagando de medo de eu entrar com um processo contra ele de crime cibernético. Aí eu vou fazer uma representação contra o Wagner da OB. Ele vai perder a OB, que é o meio dele de vida, de viver. E ele vai perder a OB. Se me matar, que se dane. Mas você vai perder a OB. Eu vingado, eu vou morrer, eu vou pro céu. E o Henrique Correia, eu acho que ele não liga de não ser procurador-geral, mas um processo nas costas dele é muito pouco. Mas por enquanto tá bom. O Gabriel Grangeiro vai ficar feio. Eu processando o Gabriel Grangeiro, professor do Gran Concurso, por crime cibernético, vai ficar feio pra ele. Vai, porque ele é crente, né? Evangélico. Vai ficar muito feio pra ele. Ele aparecer no Gran Concurso, no CO, com crime cibernético nas costas. Não vai predicar muito ele, não. A justiça de Deus ali tem que ser a justiça de Deus mesmo. Mas as mulheres vai prejudicar bastante. Então, gente, é o medo deles. Estão cagando de medo. Mas o crime cibernético vocês vão pagar. Vocês estão dificultando demais a minha vida financeira. Aí fica botando os outros rindo. Vocês já estão bem, mas eu quero mais. Vocês já estão, ó. Mas eu quero muito mais, porque a situação financeira que eu tô passando é culpa de vocês. Vocês não vão ficar desfrutando bem bom, dinheiro, e eu passando necessidade por causa de vocês, não. Vocês vão pagar do crime cibernético, eu ainda vou entrar com ação, uma bolada. Vou pedir uma bolada pro Henrique Correia, pro Felipe Bernardes, pra Carol, para Ariane Soares, espero que elas tenham, de danos morais. Eu vou pedir uma ação grandona. Esse eu vou ter que pagar advogado para pedir uma ação de indenização, porque não vai caber no juizado. Vai ter que ser advogado mesmo. Mas eu vou achar um advogado que vai cobrar a indenização depois que eu provar o crime cibernético. O crime cibernético, quem me aconselhou foi um próprio membro de vocês lá, do Ministério Público, na Delegacia de Crime Cibernético. Falou assim, você não pode, como é que fala? Você não pode, se você não quiser provar o crime cibernético, você entra com ação de danos morais, por ter invadido a sua privacidade. Aí teve nos réus uma delegada, falando, gente, não tem privacidade na internet. A Interpol manda as coisas pra gente da internet. Investigação, a Interpol. Acho que deve ser professora do GRAM. Minha filha, não é bem assim não. Você é da Interpol? Porque é da Interpol, com autorização judicial. A pessoa investigou a vida da pessoa e mandou relatório para você, que é delegado. Mas não é a vida de um cidadão comum, que não está sendo investigado, igual a mim, ficarem me investigando, me monitorando 24 horas por celular e computador. E aí uma professora, que deve ser do GRAM, delegado, estava falando isso. Ninguém tem privacidade na internet não, gente. A Interpol, sabe quem me manda os relatórios aqui dos crimes da internet? A Interpol. A Interpol, ou seja, tem muita gente na Interpol, né, na rua, cada esquina tem alguém na Interpol. Não, gente, a Interpol manda para algum caso específico, tráfico de pessoas, tráfico de drogas, alguma coisa assim.
Mas não é sair invadindo, assim, ainda tem que ter mandado judicial, não é sair invadindo as redes dos outros, sair invadindo o computador, o celular dos outros, assim, não. Todo mundo tem direito de defesa, é sair invadindo o celular, não, com a justificativa que ninguém tem direito à defesa. Vão te catar, né? Quero dizer que agora que a Carol manda em tudo, a Carol manda no Adobe, a Carol manda na Financeira de Brasília, que eu processei, a Carol é dona de tudo. É só botar a abóbora que a Carol é dona. O Adobe eu fui lá reclamar um negócio, tava o sofá abóbora, eles querem dizer que é a Carol. Aí depois vem os memes, os avatar nos Els dizendo que é a Carol. Gente, eu acho que vocês acham que eu sou doida, não? Ou burra. Só pode. Pra achar que por causa de uma abóbora eu vou achar uma abóbora, só por causa de uma abóbora no sofá eu vou achar que o Adobe, a empresa Adobe, pertence a Carol, né? Pelo amor de Deus, tecnologia. Aí porque você botar uma abóbora na Financeira de Brasília, que é para servidores públicos, essa Financeira que eu vou ter audiência em agosto, que eu pedi 30 mil, comprovante de depósito, contrato assinado, tudo. Depois ela me pediu uma garantia de um carro. Com tudo, uma garantia que está fora do contrato. Vou ganhar moleza. Está em agosto. Tem até o comprovante de depósito que eles fizeram, mentiroso, do Bradesco. Isso tudo vincula o contrato. Mas, enfim, disseram, porque a Financeira, você entra, tem um negócio de abóbora lá. Aí é da Carol também, a Financeira do Brasil. Ou seja, o mundo inteiro é da Carol. Eles estão perturbados, achando que eu vou acreditar nessa história. O YouTube da Carol, tudo é da Carol, que a Carol dominou o mundo. Aí vem uma mula falando, aí vem uma louca lá indicando o livro de como dominar o mundo, né? Dando rabo. Não, filho, porque eu sou evangélica, tá? Dominar o mundo vendendo rabo, dando rabo, fingindo, sendo falsa testemunha, sendo mentirosa. Essas coisas que vocês falam, pague o preço. Qual o preço? Ser uma vagabunda? Não, esse preço eu não quero pagar não, porque eu não sou vagabunda. Eu sou uma princesa. Ela disse que nem toda mulher quer ser princesa. Às vezes uma mulher só quer uma noitada em vestido. Fica suas noitadas, sua vagabunda. Eu não, eu sou princesa. Eu não faço o que você faz. Eu não aceito o que você aceita, o que você aceitou. E nem o que a Ariane Soares aceita. Meu marido vai botar a aliança no meu dedo com o nome dele. Ele vai botar, se ele tiver redes sociais, ele vai ter que botar lá, namorando, noivando, e eu vou ter a senha das redes sociais dele, igual a minha cunhada. Meu irmão, maior piranhudo, quando conheci meu cunhado, parece que ficou enfeitiçado. E ela tava com coisa, ele falou, se ela tá com ciúme, eu vou te dar a senha. Aí, do nada, ele ligou pra me correndo, que ela não veio esse vídeo. Ele ligou, Daniela, tira todas as mensagens que tem ali, celular, de alguma mulher. Quando eu era solteira, eu falo, mas você era solteira, mas não interessa, tira, apaga tudo, vai. Eu não tenho tempo, tô ligando no trabalho, você tem a senha, entra no meu Facebook, apaga todas as conversas de alguma mulher que eu falei, que eu conheci no Tinder, que eu tô cantando alguém lá, vendo as minhas mensagens, vai apagando tudo. Aí eu fui entrando, eu falei, tinha muita mensagem. Aí eu falei pra ele, isso é porque você me deu conselho, eu nunca quero um cara que procure mulher nas redes sociais, no Face ou Instagram. Homem que usa Face e Instagram pra procurar mulher, nunca queira. Você faz isso? Ele, não, isso aí eu encontrei com elas, não tinha. Aí elas me pedem o Facebook pra saber se eu sou real. Aí eu dava. Mas eu privava, botava privado um monte de coisa pra elas não verem. Meu irmão falando. E aí eu dei a senha pra Rebeca, eu dei a senha pra ela, então, pra minha cunhada. Ele falou, dei a senha pra ela, agora eu acho que lembrei que tinha umas mensagens lá que eu mandava antigamente. Eu falei, mas antigamente ela vai ver que era quando você era solteira. Eu falei, não, mas mesmo assim apaga. Porque, né, achar que eu ainda tem contato com essas mulheres aí. Aí eu apaguei um monte, eu fiquei um dia apagando. Um dia todo apagando mensagem. Um monte de mulher que não tava nem no Face dele, mas que ele comentava, acho que era do Tinder mesmo. E eu apaguei, porque ele tinha dado a senha pra ela. Ele falou assim, por que você não quer me adicionar no Face? Porque eu não sei o que ele falou. Não sei o que ela falou. Aí ele pegou e deu a senha aqui, toma. Deu a senha pra ela. Eu nem uso isso, quem usa é minha irmã. Deu a senha. Aí depois que ele lembrou que ele mandou uma mensagem pra mim, correndo, falando, Daniela, manda lá, apaga tudo. Então, enfeitiçado ele ficou. Então eu não passei, eu sou princesa mesmo, eu vou ser tratada como princesa. Não como você foi tratada em Ariane Soares. Porque levar para um hotel chique na Itália, isso não é ser tratada como princesa, não. Se tratada como princesa é você, aliança no dedo, respeito, não ficar dando em cima de outras mulheres, você não mandar outro recado para outra mulher quando você tá aqui do lado contigo, tá? Ah, mas o que você tem a ver com isso? Eu tenho, porque a mulher que essa pessoa mandou o recado foi pra mim. Foi pra mim. Essa pessoa que tá me espionando, tentando manipular, me perseguindo. Então eu posso dar palpite sim.
Vigie o seu macho, porque esse macho que tá me espionando, tá tentando me manipular, tentando fazer que eu só estude. Não só estudo, não é hora ainda não, o tempo é de Deus, no tempo não é esse, blá blá blá. Querendo se meter na minha vida, pra porrar o que parta. Eu decido qual é o tempo. Nem Deus faz isso, Deus nos deixa o livre-arbítrio. Deus nos deixa o livre-arbítrio. Deus falou, joga a semente de manhã, à tarde e à noite. Aquela que a semente que florescer é essa que você vai colher, mas não jogue semente num lugar só. Jogue semente à tarde, pela manhã, pela tarde e pela noite. Porque possa ser, você não sabe qual é a semente que vai florescer, a da manhã, a da tarde ou a da noite. Qual semente que vai florescer? A da manhã, a da tarde ou da noite? Qual delas irá florescer? Você não sabe. Então jogue pela manhã, pela tarde, pela noite. Eu vou fazer atividade difícil, não tá nem querendo fazer atividade difícil pra hoje, gente. Tão aborrecida que eu tava com esse modo do dinheiro. E eles ainda queriam, gente, que eu passasse em primeiro lugar. Olha que lindo. Então você que estuda, não cometa o mesmo erro que eu. Não vai conseguir ficar. Você não vai conseguir. Você que quer passar a longo prazo, você não vai conseguir. Se você espera passar em curto prazo, você pode até sair um tempo, se privar, ficar um pouco, com pouco dinheiro, sabe? Economizando um curto período de tempo. Mas se é a longo prazo, 2 anos, igual a mim, desse ano, mais o ano que vem, você não vai conseguir ficar a longo prazo estudando para concurso sem dinheiro. Não vai. Com escasso ali, não. Você não vai ficar. A longo prazo você não consegue. Então, gente, tem um plano B sim. Tem assim um plano B. Ninguém tem que ficar sofrendo, tem que ficar morrendo para conseguir as coisas, não. Você não tem que morrer, ficar sofrendo luta, porque é o mais gostoso, porque... Ah, quem dera se eu tivesse nascido em berço de ouro. Quem dera. Ah, nada contra, o Israel falando assim, nada contra quem teve tudo, mas é tão bom, não é tão bom nada. Eu queria ter nascido em berço de ouro, com toda certeza do mundo. Ah, porque você fala dele. Eu falo, gente, porque se eu não falar, eles vão falar. Se eu não falar, eles falam de mim. Que eu tô chateada por causa de como devendo cartão de crédito, R$300 Banco do Brasil. Eu mostro pra vocês ali no Santander, os atendentes deboche. Eu vou ganhar facinho pelas conversas, eu vou ganhar facinho. Olha o cabelo, gente, tá bonito, eu fiz hidratação ontem. Cabelo não é pouco, não. Ele só é fino, ó. Mas ele é fino. Muito fino. Então, eu já tô velhinha com essas bobeiras, vou ter paciência mais. Não tenho paciência. Então, eu vou ter plano B nada. Vou ter plano A só. Não estou nem mais na idade do plano A. Eu tenho que já ver plano B. Plano B já. Senão eu substituir esse plano A aí. Pra ele não ficar mais mandando na minha vida, entendeu? Aí ele acha que eu ver essa barba velha do correr. Aí eu fiquei triste por isso. Essa barba velha, quem apanha. Olha só. Que aí o cara tava falando hoje, o repórter amiguinho deles, né, que é amigo dele da Globo. Quem apanha, esquece. Não, quem bate, esquece. Mas quem apanha, não esquece. O Henrique Corrêa continua apanhando, então não quer nada com ele. Não mudou nada da Daniela de antes com a Daniela de agora. Eu ainda tô mais gata, mais bonita. Eu tô melhor agora, porque eu tô mais bonita, mais experiente, mais esperta. Então, não mudou nada. Ah, você, como é que ele falou? O repórter amiguinho deles, quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Falando do Henrique. Ele tem condição de me bater, aquela praga. Se fizer assim, gente, que mais tem é homem atrás de mim. Ele que quer botar isso, que ninguém me quer, que ninguém tem homem melhor do que ele. Homem com valores, homem que não tem dinheiro, mas que tem valores. Tô querendo homem sem com dinheiro, mas não. Homem que eu não tenho. Eu falo assim, gente, porque eu gasto muito com dinheiro, com livro. Então eu quero um rapaz que esteja estudando igual a mim, que pense alto. Não um cara que não queira